Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 17, de novembro de 2023. E graças a Deus estamos aqui, vivos, pela conservação das nossas vidas, pelo Altíssimo, Pelo que Ele nos tem dado, nós estamos aqui agradecidos, Pelo que somos e pelo que temos, E vamos orar, irmãos. Oração é a nossa arma, a arma espiritual, que nós temos para exatamente nos limpar, nas horas certas. Como também as outras armas que nós temos, A própria palavra, Que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Como está escrito em Romanos, Vamos orar aí pela paz mundial, irmão? Sabemos que as Escrituras, os profetas, preveem para um futuro não muito distante, Guerras e mais guerras, Que vão acontecer antes da vinda do Senhor Jesus, Não é isso? Graças a Deus que a igreja, no momento, vai ser arrebatada, não vai ver essas confusões, maiores do que as que estão aqui agora, Que vão acontecer aqui na Terra, porque vai haver aqui um governo, de duas bestas, certo? Dois governos, que as nações vão montar, E esses governos serão exatamente, manejados pelos espíritos malignos, Porque o Espírito Santo não estará mais aqui, porque a igreja vai ser retirada, Vai ser arrebatada. Então, irmãos, continuando aí com os nossos vídeos, Nós estamos falando aí dos entendimentos da Eclésia, a boa consciência, as Escrituras, que é o que? É uma revisão, E um registro também, Da vida da nossa comunidade nesses últimos 34 anos, Os nossos entendimentos sobre as Escrituras, A nossa caminhada, e no caso aqui, principalmente os entendimentos, Nós estamos falando do pecado, O pecado é a transgressão, Pecado é o quê? Pecado é errar o alvo, Significa isso, Pecado significa errar o alvo, E aí o pecado, ele também é uma transgressão, a mesma coisa, Transgressão, de uma regra. Errar o alvo é transgredir uma regra, um mandamento, Mas nós temos também, o pecado que é chamado de iniquidade, Iniquidade é uma palavra que significa contra a equidade. A equidade é o quê? A igualdade, a justiça. Então a iniquidade é qualquer coisa que seja contra a justiça, Isso é iniquidade, E a gente pode ver isso claramente nas Escrituras. E tem o pecado que é a abominação, Abominação diante de Deus, Abominação significa o quê? Significa que aquela pessoa que foi desonrada, que foi desrespeitada, aquele desrespeito causou um horror a ela, É isso? Então, abominação significa isso. Uma abominação contra o Altíssimo significa que até ele, até a nova Jerusalém Celestial fica horrorizada,
com a atitude, né? Com a ação perversa, né? Com a transgressão que foi feita ou que será feita por alguém, né? Então, nós podemos dizer que o pecado ele tem as suas classificações, né? Com certeza, né? Então, no último vídeo que nós vimos, né? Nós lemos aí os Hebreus, né? 6, que fala na impossibilidade, né? De o arrependimento vir para aqueles que recaírem, né? Vimos também Pedro falando da mesma coisa. E no capítulo 10 de Hebreu nós vimos aqui, né? Que no versículo 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Porque na lei de Moisés, né? Havia várias transgressões lá, as abominações principalmente, que eram penalizadas com a morte, né? Certo? Conforme está aqui no versículo 28 do capítulo 10. Né? Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Né? E basta a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, na lei de Moisés era a morte. E aqui é o quê? Na graça é o quê? De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, né? E tiver por profano o sangue do testamento. Sangue precioso, né? Do Filho do Deus vivo, com que foi santificado, né? E fizer agravo ao Espírito da graça. Então, tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, né? Então, a pessoa foi santificada pelo sangue de Jesus Cristo, né? E depois vai considerá-lo profano. Considerar profano aqui é o quê? É o pecado, né? A transgressão, a iniquidade, né? Conforme nós estamos vendo aí, né? Ao longo aí de vários vídeos, né? Que é exatamente o nosso entendimento, né? Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão, né? O pecado, a iniquidade, a abominação, né? Para que a gente possa, né, fazer uma revisão acerca desse entendimento que nós temos, né? Porque lá em Hebreus, né, no capítulo 5, de 11 até o 14, né, nós somos convidados a deixar de sermos negligentes, né? O negligente é aquele que não presta atenção nas coisas, né? E que está sempre à beira do abismo, né? À beira do pecado. E no Hebreus 6:1, nós lemos aí várias vezes, nós somos convidados a nos aperfeiçoarmos na doutrina, né? No entendimento, né? Quer dizer, o aperfeiçoamento na doutrina é o quê? É que nós estamos conhecendo o Altíssimo, estamos conhecendo a essência do Altíssimo, as revelações que ele fez sobre ele mesmo. Estamos conhecendo o seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos que conhecê-lo, né? Nos aperfeiçoar no conhecimento, conhecendo a sua vontade, porque foi para isso que nós nos inscrevemos na eclésia, né? Na igreja, para fazermos a sua vontade e não a nossa. Não é isso? Aí então lá no capítulo 6:1, nós estamos sendo convidados a sermos perfeitos, né? A procurarmos a perfeição. E não deixar os rudimentos, não é isso. Não é deixar os rudimentos, e nem aboli-los. Muito menos aboli-los, né? A igreja não tem esse poder, né, de abolir os rudimentos da palavra e qualquer item da palavra, né? Certo?
E os primeiros rudimentos da palavra de Deus estão contidos nas alianças. Mas nós vamos parar por aqui hoje. E amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.